Dani, Andréia, boa noite, boa noite, boa noite, Dé. Chegou a notificação para vocês? O Enzo tá aqui falando que chegou, que da outra vez não tinha chegado. Babi, boa noite. Enzo, 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 encosta a porta aqui um pouquinho da cozinha. Aí, deixa espaço para elas passarem. Pode fechar mais. Aí, obrigada. Chegou, Dani, legal. Ai, que bom. Que bom. Vão mandando aviãozinho. Para quem vocês acham que é interessante ouvir passar pelo nosso evangelho, manda aviãozinho, quanto mais melhor. Boa noite, Babi. Boa noite, Carlinha. Boa noite, bem-vinda. Gi, é a Georgia ou é a Mi? O Ami tá usando o celular da Georgia? Ou são as duas? Meio de um feriado, né, gente? Boa noite, Carlinha. Se alguém estiver viajando e deu um breakzinho, né, pro nosso evangelho, muito bom. É a nossa obrigação, né? É uma obrigação que a gente sabe que a gente colhe. Então é uma obrigação de muito prazer, né? Vão pegando a água, viu, gente? Né? Não vamos esquecer, a minha tá aqui, ó. Tá? Quem quiser pegar a garrafinha, um copo. Lembrando que é uma água para cada um, individual, né? A espiritualidade coloca o remedinho que cada um precisa. Pode pôr pro cachorrinho, pro gatinho, pro passarinho, pras plantas, pode colocar. Se vocês quiserem colocar, gente, o nome de alguém, de alguma pessoa que esteja precisando de tratamento, tá? Alessandro, meu amado, bem-vindo. Vai pegando sua aguinha. Então, como eu tava falando, se vocês tiverem alguém, coloca nome e de preferência, se você souber o endereço, tá? No papel, pode colocar, tá? Cida, boa noite, bem-vinda. Oi, 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 tudo bem? Amanhã, feriado. Letícia. Vocês estão juntinhas, né? As amigas da Cleo. A Cleo hoje tá na casa da amiga. Ritinha, boa noite. Bem-vinda. Dona Letícia, Dona Mariana, Dona Cleo, espero que vocês tenham jantado brócoli hoje com cenourinha ralada e atum, tá? Sérgio, meu primo, como que você tá? Meu querido, boa noite. Muito bom ver vocês aqui, gente. Dá uma saudade, né? A gente pede não, a gente espera que a semana passe rapidinho pra gente ter esse nosso encontro, né? O nosso encontro entre nós, com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade. É muito bom, né? É muito bom. Então, gente, pegando a aguinha de vocês, mandando aviãozinho pra todo mundo, tá? Então, enquanto vocês vão entrando, preparando água, se acomodando, lembra de evitar de fazer o evangelho deitado, né? Que a tendência da gente dormir é maior, né? Então vamos tentar ficar em vigília, né? Sentadinhos, espertos, tá? Eu vou ler, gente, o sinal verde,
hoje, tá bom? Do André Luiz, psicografado pelo Chico. Tá bom? Vamos lá. Mensagem de número 17. Dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de se associar a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas, olha que lindo isso, gente. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra, quer dizer, quem zomba da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Então a gente tem que sempre ter orgulho daquilo que a gente faz. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então aqui André Luiz nos fala aqui do dever, por menor que seja o nosso trabalho, né? A gente tem que ter orgulho, a gente tem que fazer bem feito, que é assim que a gente vai crescer. Todo bom chefe, né? Todo bom dono de grande empresa, todo bom dono de empresa começou lá de baixo, começou sendo estagiário, né? E foi conhecendo toda a empresa para chegar onde chegou, sem humilhar ninguém. O bom chefe traz os funcionários com ele, né? Olha por dentro do funcionário, não o externo, né? E o trabalho enobrece o homem. Que mensagem linda. Que mensagem linda. E assim a gente já vai iniciar a nossa prece nessa atmosfera de gratidão. Vamos fechar nossos olhos. Se você quiser diminuir a luz do seu ambiente, pode diminuir. Mentalizando a imagem de Jesus junto da gente, ouvindo Ele dizer: onde estiverem 2 ou mais falando de mim, aí eu estarei. E esse 2 ou mais, gente, não importa se são encarnados ou desencarnados. É estar pensando nele, ele está junto da gente. Porque aqui a gente se encontra toda segunda-feira, toda semana,
para falar dele, para falar de Jesus, para seguir o caminho dele, para seguir os exemplos dele. Esse é o motivo do nosso encontro. Então a gente agradece toda a espiritualidade, nossos mentores que já estão aqui, os benfeitores espirituais, nesse nosso encontro marcado, onde eles se dispõem toda segunda-feira no mesmo horário para estarem aqui com a gente. Com certeza a gente tem irmãos que também querem aprender, estão aqui com a gente. E a gente agradece por essa limpeza que vai ser feita nos nossos lares, pelas nossas águas que vão ser fluidificadas, pelo nosso conhecimento que a gente vai ter, como a gente sempre tem, o nosso aprendizado. Que a gente seja capaz de passar para frente, de pôr em prática. Que a gente seja capaz de levar o seu exemplo, nosso Mestre amado, para todos aqueles que passam por nós, mais uma vez encarnados ou desencarnados. Porque a gente tem, como dizia Pedro, a gente tem uma nuvem de testemunha. Eu não me lembro se agora foi Pedro ou Paulo, mas algum apóstolo dizia sobre a nuvem de testemunha que todo mundo tem. E a nossa nuvem de testemunha está cada vez mais linda. Então a gente inicia nosso evangelho agradecendo, com esse sentimento de gratidão, emanando essa energia, emanando essa vibração para todos aqueles que precisarem, encarnados e desencarnados. E assim a gente inicia dizendo graças a Deus, que assim seja, que assim seja. Damos por iniciado mais um evangelho de muito amor, gente. E aí a gente está falando sobre as moradas da casa, das várias moradas que existem na casa de meu pai. Não estamos sozinhos. Não somos os únicos nesse universo infinito que cresce sempre. A gente tem que aprender a confiar mais no nosso Pai. Nosso Pai não para de criar. Nosso Pai não descansa. Está o tempo todo criando. Para nós. Então a gente vai falar hoje sobre a destinação na Terra. A nossa destinação aqui na Terra, que é a causa das misérias humanas. Qual a causa das misérias humanas? Ninguém tá no lugar errado, né? Às vezes eu ouço assim, eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, eu devo estar em lugar errado. Não, ninguém tá errado. A gente tem que entender que aqui na Terra ninguém é perfeito. Não existe perfeição aqui no planeta Terra, não existe perfeição. A gente até brinca, né? Se você se acha perfeito, se prepara que daqui a pouco Deus já vai vir te buscar, né? Porque aqui não é lugar de gente, de ser humano perfeito, né? Aqui não é lugar de perfeição.
Então aqui a gente tem misérias, bom, haja visto esse período de pandemia, né, que a gente está passando, a gente vai ter sempre pandemias, epidemias, doenças, calamidades da natureza, né, terremotos, enchentes, tsunamis. Isso são eventos daqui, do planeta Terra. Quem provoca tudo isso? Nós, né? O homem. Então a gente sofre, né? O planeta sofre, a gente sofre, o planeta sofre. Só que a gente está em evolução, graças a Deus, né? A gente está partindo para um planeta de regeneração. Vai demorar um pouquinho, mas a gente já está começando a sentir pontinha do iceberg, né? As pessoas mais preocupadas uma com as outras, a gente está vendo isso, né? Então vamos ver o que os espíritos superiores têm para nos falar sobre isso. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado nós, e que dá uma ideia falsa do conjunto. Eu vou ler esse desde o início de novo. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma coisa triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado em que a gente está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, ou seja, a gente está aqui na Terra, limitado, né? No mundo limitado. A gente não vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade, porque existem outros mundos habitados. Então, da onde a gente está, a gente só vê uma fração da humanidade. Não existimos só nós no universo. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, ou seja, de inteligência, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Mais uma vez, com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Olha a resposta dos espíritos: bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. Ou seja, a gente não pode se basear que no universo exista só nós. A gente não faz ideia do que existe de mundos habitados. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam.
Faria-se dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros, ele fala aqui ínfimos, sórdidos, quer dizer, ínfimos, que ocupa os lugares mais baixos de todos, né? Eu vou ler de novo. Faria-se dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros baixos e sórdidos. Olha a comparação que os espíritos nos mostram. Num hospital, não se vêem senão doentes e estrupiados, quer dizer, aleijados. Ele está comparando a Terra com um hospital. Né? Quando a gente vai num hospital, não tem gente doente, enfermos. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Não é isso? Dentro de uma prisão? Por que o preso está lá? Lá dentro de uma prisão a gente vê vícios de todos os tipos. Mais uma vez ele comparando a Terra a uma prisão. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, são fracos, são sofredores. É assim como nós somos aqui na Terra. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, quer dizer, mórbida, porque ela é. Porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso e se compreenderá por que as aflições dominam sobre as alegrias. Pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção, ou seja, as prisões, aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares de prazeres. Eles fazem essa comparação com a Terra. Para a gente tentar entender o porquê que a gente passa por sofrimentos, por traumas, por decepções. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população, olha que interessante, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra. Então a gente mora num planeta onde é considerado hospital, ou seja, que é para a gente evoluir, para a gente progredir, né? Pra gente, que é considerado um hospital, eu confundi com escola, que até a Terra é considerada uma escola, né? Onde a gente aprende, onde a gente evolui. Ela é considerada hospital por quê? Para cura, não do nosso corpo físico. Quando a gente vai para o hospital aqui na Terra, é para curar um machucado, uma doença física, né? A Terra é para nossa cura espiritual. Os sofrimentos que a gente está passando, que a gente passa, ou que a gente vai passar, é para curar o nosso espírito, a nossa alma, não o nosso corpo físico. Para quando a gente chegar do outro lado, que é onde a nossa verdadeira vida,
a gente tá curado. A gente olhar para trás, a gente olhar para cá e falar, eu tô curado. E é uma prisão, a gente tá numa prisão onde a gente tem que se libertar das nossas más inclinações, das nossas más tendências, dos nossos vícios, das nossas vicissitudes. Continuando, como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes. Quando está curado das suas enfermidades morais, é o que a gente falou agora. Betinha, boa noite, minha amada, seja bem-vinda. A gente sai daqui curado da alma, porque eu posso ser, gente, a pessoa mais deficiente fisicamente. Eu posso viver 10, 30, uma vida inteira numa cama, numa cadeira de roda. Quando eu passar por outro lado, isso não vai mais existir. Meu corpo fica aqui, eu vou estar livre, meu espírito vai estar livre. Então é isso que a gente tem que fazer aqui, é evoluir o espírito, a nossa alma, para a gente galgar esses degraus o mais rápido possível de mundos, para a gente sair desse planeta de provas e expiações o mais rápido possível. Ah, Paula, mas a nossa leitura finalizou do livro do Evangelho. Mas a gente não está a caminho da regeneração? Sim. Então depende de nós, depende do coletivo. Quanto mais a humanidade evoluir, mais rápido a gente vai para o mundo de regeneração. Eu vou ler as minhas considerações, como eu falei no começo, né? Ninguém tá aqui na Terra por engano. Ninguém aqui é puro, muito menos santo ou anjo, né? Se a gente ainda tá aqui na Terra é porque a gente ainda tem débitos, a gente tem resgate com as pessoas que convivem com a gente ainda tem imperfeições, a gente tem ainda más inclinações, de repente até vícios a gente tem, né? Seja vícios físicos ou morais, né? A Cibele fala regeneração, o próprio nome diz, né, gente? A regeneração, a partir para a cura, né? Depende de entender o orgulho e o egoísmo, que são os nossos maiores defeitos. São as chagas do universo, né? Se o orgulho e o egoísmo são as raízes dos nossos sofrimentos. Então a gente ainda tem que limpar essas más inclinações do nosso coração, do nosso cotidiano. Como a Cibele fala, os sentimentos do rancor, da mágoa, do egoísmo, do orgulho, da arrogância. Eu até pus para eu não esquecer aqui o exemplo, gente, de Lázaro. Na Bíblia, uma parábola, tá? Do Evangelho de Jesus. Lázaro era um homem pobre,
pobre, mas era de uma riqueza espiritual. E ele comia as sobras da mesa de um rico. Quando os dois desencarnam, Lázaro se encontrava numa condição muito superior à do homem rico. E o homem rico, ele vai ter uma conversa com Abraão, né? Uma simbologia da parábola. Então, o homem rico fala para Abraão: pai, peça para Lázaro. Ele estava sofrendo, né? O homem rico estava sofrendo no plano espiritual e ele via que Lázaro estava numa situação acima dele. Lá na terra, aqui na terra, ele era o rico, ele mandava, ele era o Senhor. Lázaro obedecia. Só que a gente já falou muito sobre isso, né? No plano espiritual isso muda. No plano espiritual não tem máscara, né? Então ele pede: pai, Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo, do dedo de Lázaro, né? Na água, para saciar a minha sede. E Abraão, enfático, diz: não, isso não é possível, porque existe um abismo muito grande entre vocês. Não. E ele insiste. Então, pai Abraão, então peça para que Lázaro, mande Lázaro até os meus familiares para dizer-lhes da realidade espiritual, para que eles não tenham que ir para esse lugar onde eu me encontro de sofrimento. E ele insistia nessas ordens. E Abraão nega mais uma vez, dizendo que eles têm, aqui na terra, eles têm Moisés e os seus profetas para eles aprenderem. Não precisa que Lázaro venha. Ou seja, o que a gente aprende disso aqui? O rico estava no plano espiritual, já desencarnado, em situação inferior e ainda dando ordem, achando que o Lázaro ainda era o serviçal dele, que ele ainda podia mandar. Ou seja, são pessoas que aqui foram rancorosas, foram egoístas, foram orgulhosas até o último fio de vida. Encarnado, chega do outro lado, sofre. Sofre porque muitas vezes, gente, o que mais existe aqui na Terra são espíritos que desconhecem, que desencarnaram, não sabem que desencarnaram. Então, como a gente fala, às vezes, sem querer, né? Sem a intenção, eles continuam nos seus trabalhos, eles continuam dentro da casa. Sem saber que desencarnou, sofrendo, né? Vendo que as coisas não acontecem do jeito que ele quer, né? Que ele espera, ele conversa com um, conversa com outro, ninguém dá atenção, o que está acontecendo comigo, e lá ele passa dias, meses, anos, décadas, né? Então a importância da gente aprender sobre o plano espiritual, que a vida continua, que a gente pode se comunicar com o outro lado.
a gente ainda vai continuar vendo esses comportamentos muito inferiores, né, do outro, que a gente espera, né, a gente vai continuar vendo comportamentos muito inferiores do outro, do próximo, que a gente esperaria para ele e para nós mesmos. Quer dizer, a gente ainda espera que o outro haja de uma forma, a gente vai continuar vendo comportamentos que a gente não vai concordar, né? Que isso não acontecesse nem para ele e nem com a gente. Mas a gente não pode desanimar, né? Como eu falei no início, achar que a gente está em lugar errado, eu não combino com a minha família, eu não combino com esse comportamento do meu trabalho. Será? Será? Muitas vezes muitas vezes não, na maioria das vezes a gente é colocado naquele lugar para ajudar na evolução das pessoas. Por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que agir como a gente está aqui agora, como espíritas cristãos, que a gente é, e praticar a solidariedade, a fraternidade, a caridade com todos, né? Com todos os nossos irmãos, entender o que Jesus tanto nos pede, né, gente? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não tem como dizer, gente, eu acho que eu falei isso na live anterior, no nosso evangelho anterior, não tem como dizer que a gente não está evoluindo, né? Não tem como dizer. É só olhar para nossa história lá atrás, tudo que já aconteceu, o quanto que o homem já evoluiu no aspecto físico e no comportamento moral, né? A gente olhar para trás, a gente lembra daqueles duelos, né? Daqueles eu não vou nem muito para trás, né, gente, do Homem das Cavernas, não, da época romana, né? Mas a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, que a gente vai ver isso mais. Daqui a pouquinho a gente, talvez numa próxima live a gente já vai falar sobre as provas e expiações. Mas vocês percebem, eu percebo muito isso, eu comentei esses dias com Enzo e a Cleo, como a lei da causa e efeito, ela tá mais acelerada, né? Por quê? Porque a gente está a caminho da regeneração, né? O que eu causo de ruim ao próximo tá retornando mais rápido. Não tá passando muito tempo, não. Tá retornando mais rápido, né? E o inverso também, né? A gente tá colhendo os frutos de uma forma mais rápida, desde que a gente plante bons frutos. Existem, eu acho que eu também já comentei isso, mas é bacana a gente sempre lembrar. Existem estudos, gente, de relatos espirituais, tá? Que desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos já não vão mais reencarnar aqui na Terra, né? O tempo deles já se esgotou. A gente acho que comentou sobre o caso do Irã, né? Afeganistão, os talibãs, mesma coisa. A gente vai começar a adentrar ao mundo de regeneração, onde não vai ter tanto o mal. E essas pessoas que fizeram esse tipo de práticas aqui na Terra, quando reencarnarem, teriam que sofrer o mesmo, né? Essas atrocidades que eles fizeram.
Então a gente está caminhando para um mundo onde essas atrocidades, gente, não vão mais existir. A gente vai continuar vendo coisas ruins, pessoas más, mas não nesse nível, né? Não nesse grau. Então esses espíritos serão convidados a reencarnar em planetas inferiores à Terra, né? Então, seja qual for a aflição, gente, o sofrimento que você esteja passando, seja problema físico, doença, espiritual, na família, no trabalho, onde for. Tudo tem uma causa, seja nessa vida ou nas existências anteriores. Não importa. A gente está fazendo a nossa reforma íntima. É o que a gente tem que fazer. O nosso evangelho, como a gente fala, né? A nossa água fluidificada. E o mais importante, a gente tem que se esforçar para praticar os ensinamentos de Cristo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Não é difícil. Não é difícil. É a nossa evolução que está em jogo. De uma vez por todas, a gente tem que entender que a gente não está sozinho, a gente está evoluindo a cada dia. Só que a gente tem que lembrar que ainda aqui nesse planeta a gente tem espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, espíritos que somos encarnados, né? Às vezes muito distantes moralmente, né? Ainda existe. Por isso que a gente fala que a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai reencarnar, a gente vai ter o mérito de reencarnar em planetas onde a igualdade moral vai estar bem parecida, né? E a gente entender que quanto mais a gente evolui, menos a gente sofre aqui na Terra com tudo que a gente tem que passar, né? A gente nunca vai ser completamente feliz aqui, assim como a gente nunca vai ser sempre triste. Tudo passa. É só a gente confiar e fazer a nossa parte aqui. Jesus fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sem contar que a gente está aqui aprendendo, evoluindo, a gente começa a se conectar, a gente começa a ouvir mais, a entender mais a intuição que vem, que chega, né? A gente começa a não ouvir só com o ouvido físico, a gente começa a ouvir com o ouvido espiritual, que é ouvir o nosso mentor, entender a mensagem de Jesus, a gente começa a entender. Então vamos começar a valorizar, gente, cada amanhecer e agradecer todos os dias. Eu coloquei aqui porque existem, gente, bilhões de espíritos implorando para reencarnar aqui na Terra. Como a gente falou agora, esses espíritos que estão desencarnando, que já sabem que não vão voltar mais para cá, eles dariam tudo para estarem aqui no nosso lugar. Então tudo que a gente tiver que fazer, vamos fazer da melhor forma. Não só para nós, para o próximo. E começar a entender a Cibele fala, somos espelho um do outro.
A gente tem que tentar curar em nós aquilo que a gente vê no outro que não nos agrada, né? A Carol fala, lá são muito briguentos. Aonde, Carol? No plano espiritual? Ainda me pergunto pra quê? Por quê, Carol? Eu acho que você já me comentou isso, mas eu esqueci. Me coloca pra eu saber. Ah, no Oriente. Tá. Sim. O Carol, é tudo em nome de Deus, né? Um Deus que eles acham que acha que eles têm que brigar, eles têm que colocar a força. Eles ainda vivem quase que como homens primitivos, né? Então vocês imaginam o que esses homens agora encarnados ainda têm que evoluir, né? Mas isso cabe à nossa oração também, viu, gente? Quando a gente fizer uma oraçãozinha, pedir essa luz para eles, né? Para esse povo. Ajuda muito. Aí eu pergunto para vocês, a gente tá falando da morada, né? Existem as moradas que a gente está falando dos planetas e a nossa morada, como a gente está falando aqui, que depende de nós, a evolução do planeta, né? Como tá a nossa morada interna? Como tá a sua morada interna hoje, né? No dia de hoje em dia? A nossa morada interna vai sintonizar com a morada externa. Hoje a sua morada é de paz? É de tranquilidade? Ou é de conflitos? De traumas? De problemas? Ou é de guerra? A sua morada, a morada que eu digo, gente, não é a casa. A sua morada, o seu interno, é de guerra, hoje, crueldade? Ou é de caridade, de perdão, fraternidade? Isso vai determinar como vai ser a sua morada externa, né? Exatamente, Carol, brigam por nada. Orgulho, né? Você imagina que esses homens, eles são cheios de orgulho e egoísmo, né? Então, essa nossa morada interna, como eu tô hoje, se eu desencarno hoje ou amanhã, enfim, é para onde eu vou me sintonizar do outro lado. Se eu sou uma pessoa briguenta, rancorosa, eu vou me sintonizar com espíritos semelhantes a mim, né? Lembrando, existem no plano espiritual as colônias, mas às vezes da maneira que eu sou aqui encarnada, vai demorar para eu chegar no nosso lar, né? Eu ainda vou perambular nos umbrais aqui da Terra, para depois eu me sintonizar com o nosso lar, que onde, se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Isso, Carol, eu sei, a sua morada é de boa. Eu sei. Falando da briga, né, sobre religião, Jesus não veio aqui trazer religião. Jesus não é e nunca foi religião. Não é? Ele veio como exemplo de vida. Ele veio para nortear o caminho
dele. A gente sempre fala, andemos, caminhemos no caminho reto, que é o caminho de Jesus. É para isso que ele veio aqui. Ele não precisaria, Jesus não precisaria ter vindo para cá. Jesus, ele é um espírito crístico. Gente, espíritos, vamos lembrar uma coisa, gente. Espíritos crísticos não existe só Jesus. Existem outros espíritos crísticos. Como a gente fala, existem bilhões, trilhões de planetas no universo. Jesus, ele é governador de 5 planetas. A gente já falou sobre isso. A Terra é um. Jesus governa 5 planetas. E os outros planetas? Não tem governador? Tem. Só que, claro, para Jesus chegar onde ele chegou, ele passou pelo que a gente está passando. É isso que ele veio mostrar pra gente. Que ele passou, Jesus também. Eu falo assim, gente, falando de evolução, a gente não é bonzinho. Deus não colocou a gente bonzinho aqui. Seria muito fácil Deus colocar a gente bonzinho, perfeito. Não. A gente evolui pelo nosso mérito. Jesus está onde ele está hoje por mérito. Jesus também foi criado um espírito, uma centelha divina, um espírito simples e ignorante. Então, por que ele veio aqui na Terra? Para mostrar que a gente pode passar por tudo e chegar onde ele chegou. Jesus, aqui na Terra, aqui no planeta Terra, foi o único humano que não pecou. O único ser perfeito que pisou na Terra, só. Por isso que a gente fala, não existe ninguém perfeito aqui. A gente está a caminho da perfeição. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Vai depender de cada um de nós se vai demorar mais ou menos. A nossa cruz não foi Deus ou Jesus que nos deu. Fomos nós mesmos que viemos construindo e aumentando o peso da nossa cruz ao longo das nossas existências. E a gente pode diminuir o tamanho dessa cruz, o peso dessa cruz, essa bagagem. A gente pode diminuir. A gente já está aqui preocupado com isso. A gente já está dando o primeiro passo. E um dos caminhos, como eu sempre falo, gente, é o amor. É o amor em tudo que a gente puder colocar. A compreensão. Aqui eu falei na oração, gente, mas aqui eu coloquei aqui, eu tenho certeza. Como Pedro disse, né? Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente tem que colocar, tentar começar a mentalizar aquela pessoa que eu tenho alguma coisa que eu não sei o que é com ela, uma briga, seja da minha família, seja no meu trabalho, onde quer que seja, começar a entender que ela tem o ponto de vista dela sobre o que for é diferente do meu. Então eu vou começar a respeitar. E se eu puder, eu vou ajudar.
O Alessandro fala, eu vejo onde trabalho, é tanta gente puxando o tapete um do outro por dinheiro, tanto egos inflados, competição, faço muita oração, é de dar pena do ser humano. Exato, Ale, e é ter pena mesmo, né? E você saber, de você ter a certeza que ele vai colher lá na frente. Ele vai colher. Ele tá puxando o tapete do outro, mais pra frente o tapete dele vai ser puxado. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É a lei. É a lei. Causa e efeito. Como a gente falou, a lei do retorno tá muito rápida. Mas não pague na mesma moeda. É a lei de Talião, né? É a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Não, é o amor. Ou como o Alessandro falou aqui, é a oração. O poder da oração é gigante. É gigante. Jesus, como a gente estava falando, ele não vai chegar para nós. Muita gente pensa isso, né, gente? Eu tenho certeza que a gente que está aqui entendendo cada dia mais o plano espiritual, né? Eu tenho certeza que ninguém pensa isso, mas ainda tem. Jesus não vai chegar para nós e falar assim, essas pessoas, né, gente, que idolatra, simplesmente acha que é para idolatrar Deus e acabou, tá tudo certo. Não, Deus não vai falar assim pra gente, olha, mocinho, mocinha, meu filho, meu irmão, minha irmã, por tudo que você me ama, por tudo que você me idolatra, eu vou tirar todos os seus problemas, eu vou te curar de todas as doenças. E quando você desencarnar, o seu lado direito, o meu lado direito já está garantido para você. Não, isso não existe. Né? Isso não existe, é ilusão. A jornada é nossa. A jornada é nossa e ela não cessa, como eu falei. A gente vai sempre evoluindo, mesmo os espíritos puros que moram, que habitam os planetas celestes, eles não param de evoluir. É isso que Jesus espera de nós, é isso que nosso Pai espera de nós, nosso Pai terreno, nossos pais aqui da Terra. Não é isso que eles querem de nós? Ver a gente batalhar, a gente crescer, a gente ganhar troféus por nosso mérito. É isso que Deus quer de nós, é isso que Jesus espera de nós, é isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente começar a olhar o próximo, eu coloquei esse parecer aqui, da gente começar, quando a gente começar a olhar o outro e não notar mais diferença, quando eu olhar pro meu irmão e não notar diferença nenhuma, física, tudo bem, fisicamente como ele é feio, feia, isso não me importa. Moralmente, eu olhar para ele e não julgar. Como o Alessandro falou, eu vou orar por você, meu irmão. Eu vou orar por você. Você vai melhorar. Quando eu começar a fazer isso, aí eu estou entendendo a minha tarefa aqui na Terra. Quando eu desejar do fundo do meu coração que mesmo aquele cara que puxou meu tapete, quando eu tiver
no meu coração que se ele melhorar, se ele evoluir moralmente, ele vai ser feliz e assim eu vou ser feliz, eu entendi tudo. E assim a gente vai evoluir mais rápido. No momento que a gente passar para o outro lado, a gente vai estar preparado, a gente não vai ficar perdido. O nosso despertar vai ser rápido. É isso. A gente termina o nosso evangelho aqui. Já deu 1 hora, senão fica muito cansativo. Rose, minha linda, ela fala: o dia que o ser humano entender que o importante é o ser e não ter, a gente vai ser mais feliz. É isso. Mi, não tem problema, vai ficar salvo, viu? Depois você põe a sua aguinha para fluidificar e assiste. O ter, ele é importante para nossa sobrevivência, né? A gente precisa, claro, pagar as nossas contas, né? Mesmo o supérfluo, né? Como a gente fala, poxa, comer a nossa pizza no final de semana, fazer uma viagem, isso faz parte do planeta Terra, faz parte, a gente tem essa necessidade, né? Mas é não o ter do depender daquilo, né? Como a gente fala a gente falou no início de espíritos que desencarnam, isso existe, viu, gente? E ficam presos à sua riqueza, ficam presos ao seu cofre, achando que alguém vai pegar. Ou pessoas que desencarnam e ficam presas a alguém. Tem um caso, eu não sei se eu contei para vocês, acho que eu contei na live anterior, de uma mãe, isso tudo psicografado, viu, gente? De uma esposa que desencarna jovem, deixando o marido e o filho de 5 anos. Eu acho que eu devo ter marcado esse e aí ela desencarna e lá do outro lado ela vê o marido se casando de novo e essa mulher que se casa com o marido dela acaba tendo ciúme, muito ciúme do marido com o filho de 5 anos e pelo ciúme, né, no momento onde o filho dele tá se afogando, eu acho que eu acabei comentando com vocês, né, ele tá se afogando, a mulher, ela não ajuda, ela não afoga ele, mas ela omite socorro. Ela só avisa quando o menino já se afogou. O menino desencarna. Passa pro outro lado, pro plano espiritual. Essa mãe do outro lado se revolta e ela passa a ser obsessora da mulher lá embaixo. Plano espiritual trabalha essa criança que desencarna precisa reencarnar logo por conta de débitos de existências passadas. E qual é o melhor ventre para essa criança voltar na Terra? Da mãe, da mulher que está lá embaixo. Essa criança reencarna.
como filho da mãe que omitiu socorro. Essa mãe que ficou no plano espiritual passa a ser o quê? De obsessora a ser protetora dela. Passou a amar essa mulher. E aí foi. Ela protegeu essa mulher passou por uma gravidez muito conturbada, quase desencarnou. Essa mãe trabalhou no plano espiritual, pediu ajuda para não deixar essa mulher desencarnar. Então, de obsessora, ela passou a ser protetora da família, pelo amor. Então é isso, gente. Vamos evoluir. Vamos tentar fazer quem tá do nosso lado evoluir. Não é fácil, mas é para ser feito. Vamos colocar o nosso amor, a nossa fé em prática. Certo? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Jesus em primeiro lugar por esse momento tão mágico, por esse momento tão iluminado, por nossa sabedoria, que eu tenho certeza que a gente vai praticar todos esses aprendizados junto com os nossos mentores, os espíritos benfeitores. A gente vai se transformar, a gente já está se transformando. E quando a gente se transforma, tudo se transforma ao nosso redor. A gente vai levar esse amor, a gente vai levar o perdão para quem tiver que levar. E assim a gente vai evoluir, a gente vai progredir todo mundo junto. Gratidão a toda a espiritualidade, toda a falange de luz que fluidificou a nossa água, que limpou os nossos lares, que harmonizou o ambiente, que fez curas espirituais e físicas. E a gente finaliza com muita gratidão, mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Amém. Amém. É isso, gente. Passou um pouquinho o tempo. Acho que é isso, né? Gratidão, gente, gratidão a vocês. E como diz o Alessandro, orar, não julgar, não julgar. Somos todos irmãos em graus de evolução diferente. Então, não julguemos, ajudemos com oração e como a gente puder ajudar. Tá bom? Então é isso, a live vai ficar salva. Vamos fazer a nossa fotinho, a nossa fotinha pra gente postar. Vamos lá? Quando eu falar já, 1, 2, 3, já. Arruma cabelinho. Deixa eu fechar meu caderninho. Então bora, gente, bora fazer a nossa selfie. 1, 2, 3, já. Amo vocês, tamo junto. Foi feita a fotinho. Posta, me marca que eu faço de novo, ponho no meu story. Tá bom? Gente, uma semana maravilhosa
iluminada com esse combustível maravilhoso da segunda-feira, tá? Vamos junto, espalhando bem, plantando boas sementes que a gente vai colher um fruto maravilhoso lá na frente, aqui e lá, tá bom? É isso, gente, um beijo muito forte no coração de vocês, viu? Uma semana linda, até a segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo.